Tudo bem? Estamos cá novamente. Vamos agora discutir uma segunda técnica, né? Eficaz para você utilizar na resolução de conflitos, que é a chamada comunicação direta ou honesta, né? Ou também chamada linguagem do eu. Bem, antes de nós começarmos a tratar dela, convém que a gente volte um pouquinho no tempo, né? Nos nossos dois primeiros vídeos iniciais, nós dissemos que duas situações que nós tivemos experienciado dentro da nossa área de atuação, que é a educação, nos mostrou que tinha algo errado, né, nesse processo de como resolver conflitos. Nós citamos para vocês o exemplo de um professor que, diante de uma sala barulhenta, desrespeitosa, enfim, ele saiu chutando tudo, chutou a lixeira, chutou a porta, enfim, e nunca mais voltou para a sala de aula. Outro caso de uma professora que simplesmente como que tapou, metaforicamente, os ouvidos. Ela passou a se sentar numa mesa, fazer de conta que aqueles alunos não existiam, enfim, e deixar o tempo passar. A sala virava uma grande balbúrdia, né? Bem, vejam, no manual didático construído pelas Nações Unidas, eles tratam desse tema. E ao tratar desse tema, eles dizem que muitas vezes nós usamos duas estratégias equivocadas na resolução de conflito e que tem um vínculo com o exemplo que nós demos para vocês agora. Eles fazem um trocadilho com palavras que têm sonoridade semelhante, né, que é flight, fight. Ou seja, flight do inglês significa voar, ou seja, é o ato de se afastar o mais longe possível do conflito. E fight é brigar, ou seja, eu não só me mantenho no conflito, como de fato entro numa luta, né, numa briga a partir da situação conflituosa. E os especialistas dizem o seguinte: essas estratégias são inúteis? Nem sempre. Veja só, imaginemos que você está em uma festa qualquer e tem um grupo extremamente violento. Você percebe que esse grupo, inclusive, está armado. E, a princípio, a possibilidade deles criarem um conflito endereçado a você e às pessoas que estão próximas a você é muito grande. Esse grupo está em maior número, enfim, existem riscos. Ora, o caminho diante dessa situação é você se afastar. Você perceberá que se você adentrar o conflito, as chances de esse conflito se resolver de uma forma efetiva, interessante, não vai dar muito certo. Temos também outro exemplo, quando é necessário que nós lutemos. Imaginemos, por exemplo, que alguém ameaça a sua vida com um objeto qualquer e você não tem como fugir. Logo, a única solução que você tem é tentar lutar de todos os modos para preservar a sua vida. Então, essa possibilidade do flight fight torna-se interessante. Agora vejam, em muitos conflitos, isso não só atrapalha, como prolonga o conflito, né? E, para tanto, a sugestão que os especialistas dão é essa chamada linguagem do eu. Bem, e como seria essa linguagem do eu? Eu vou apresentar para vocês um exemplo aqui, que vocês estão vendo aqui ao lado, né, no vídeo, né, para que vocês possam perceber como é que isso funciona. A senhora Matchedisso é uma professora de matemática tentando ensinar conceitos difíceis para a sua classe no final de um dia na escola. Ela tem uma terrível dor de cabeça e se sente muito cansada. Nityantia, um aluno, não entende matemática bem. É frustrada e entediada e começa a falar com seu amigo, apesar do fato de que a professora pediu-lhes para se concentrar. Bem, então veja só, temos uma situação, a professora está ministrando a aula de matemática, enfim, temos uma aluna que está frustrada, entediada, né, começa a falar, e veja, a professora está com dor de cabeça, essa situação acaba por deixar ela um tanto quanto nervosa, né? Bem, existiriam duas possibilidades
que nós poderíamos fazer uso diante dessa situação. A primeira seria a resposta fuga, que seria mais ou menos a seguinte. A senhora Matshediso sai da sala de aula, vai para a sala dos professores, bebe uma pílula para dor de cabeça e se senta para esperar o fim do dia. Ou seja, ela não só não lidou com a aluna, né, que está incomodando, mas tomou um remédio para, digamos, aliviar o problema, né, e espera o tempo passar para terminar aquele momento. O problema foi resolvido, ou seja, o conflito com a Nityantia foi resolvido? De modo algum. Porque, veja, o problema persiste. A Nityantia em nenhum momento ficou sabendo o que isso estava ocasionando à professora, a senhora Matshediso. Bem, a segunda possibilidade de resposta já não é o flight, ou o voar, o afastar-se, né? Mas é a resposta de luta. Como seria essa? A senhora Matshediso, tensa, né? Resolve gritar com a Nityantia e diz a ela o seguinte: você é uma aluna rebelde e inútil. Você vai deixar de aprender e nunca vai chegar a lugar algum na vida. Saia da minha sala de aula agora. Perceberam? Então veja. Na primeira situação, eu tentei fazer de conta que o problema não existe. Na segunda, eu ataquei. Eu parti literalmente para a briga. Como que o problema deixou de ser pedagógico, é pessoal. Eu vou brigar, vou lutar com aquele aluno que está, ou aluna, né, Nityantia, que está me incomodando. Bem, e o que seria essa comunicação honesta e linguagem do eu? Ou do eu, não é? Ela é uma linguagem onde eu digo como eu estou me sentindo diante daquela situação, sem fazer nenhum pré-julgamento do outro ou acusar o outro. Ou seja, eu vou me manifestar enquanto sujeito, ser humano, enfim, e vou dizer para o outro que está me vendo, né, o que aquela situação está ocasionando a mim. Então, veja só, na anterior, no parafraseamento, a proposta apresentada no vídeo anterior, nós mostramos a possibilidade de você se colocar nos sapatos do outro. Nessa, nós estamos tentando manifestar o nosso eu para o outro, para que o outro perceba como é que nós estamos nos sentindo diante daquela situação. Bem, a princípio você deve estar pensando, Edson, mas veja, como é que eu posso estar fazendo isso? Bem, eu vou apresentar literalmente, né, o exemplo dado pelos nossos autores, né, os nossos especialistas, para que vocês possam estar percebendo o que seria essa linguagem do eu. Então veja só, ela pode dizer, por exemplo, o seguinte: Nityantia, eu estou com muita dor de cabeça e estou muito cansada. Quando eu vejo você falando, enquanto eu estou tentando explicar essas somas difíceis para você, eu me sinto profundamente irritada. Eu sinto como você não estivesse me respeitando. Você pode me ajudar a entender por que você está fazendo isso? Então veja só, eu não fiz julgamentos. Eu apresentei a Nityantia como eu estou me sentindo. E, inclusive, algumas das possibilidades das razões que isso está ocorrendo. Enfim, lanço a ela a possibilidade de que ela se manifeste. Veja, a princípio você deve estar pensando, nossa, Edson, isso é possível de ser feito, enfim. Não é bem assim, gente. Nas experiências que eu tenho tido, nas mais variadas áreas, quando se mexe com egos, quando se mexe com hierarquias, enfim, e conceitos tais como autoridade, essa possibilidade de se criar um espaço para se iniciar um debate, né, a respeito daquela situação conflituosa é muito
difícil. Muitos colegas veem essa possibilidade de eu me manifestar enquanto ser humano e não tão somente por mim como um sinônimo de fraqueza. Ou seja, não, ela tem por dever se comportar e se não se comportar, vai para fora mesmo, vai ser demitida, enfim, vai sofrer alguma penalidade. Só que veja só, estou lutando, estou brigando, eu não estou agindo para resolver o problema. Eu poderia estar fazendo uso desse momento como um momento em que, por exemplo, eu viesse a conhecer melhor a Nityantia. E para que isso ocorra, eu tenho que me despir das minhas vaidades. Eu tenho que me despir da ideia de que, por ser o profissional com a função X ou professor, eu estou acima do bem e do mal. Então, essa é uma estratégia extremamente interessante, mas que envolve uma série de, digamos, exercícios, né, exercícios sinceros, né, de fala, de relações, enfim. E para tanto é necessário que você pense, afinal, você está lutando ou fugindo do problema? Seria possível você dizer ao outro como você está se sentindo e lançar a ele a possibilidade de que ele se manifeste a respeito de como você vê essa situação? Digo isso à luz também das minhas experiências, gente, porque antes de investigar, né, esses materiais didáticos, eu adotava determinadas posturas e uma delas era semelhante a essa da linguagem do eu. E sem parecer exagerado, digamos, sem querer dar a impressão de que é uma fórmula miraculosa, eu devo dizer a vocês que sempre que usei de uma estratégia semelhante a essa, embora não soubesse que ela tinha essa característica e recebia esse título, né, linguagem do eu, as resoluções de conflito foram muito melhores. E vou lhe ser franco, todas as vezes em que eu não consegui, sobretudo dado ao estresse elevado, enfim, sabe quando você não consegue, digamos, parar para respirar e se apossar de uma estratégia para ação? Todas as vezes que eu optei por lutar ou fugir, sobretudo nessas resoluções de conflito onde não há ameaças físicas, enfim, eu tive problemas. Bem, enfim, é isso. Espero que você tenha analisado essa proposta e que você tenha achado ela interessante. Até o próximo vídeo. Obrigado.